Olá, você chegou em mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou Meire Saá, do Instagram Feito a Feltro Meire Saá, e hoje nós vamos aprender uma peça super linda, prática e versátil para o Dia dos Pais. Quem nunca ficou procurando dentro de casa, na empresa ou fora de casa, em qualquer lugar, um espacinho ali para colocar o celular e acabou colocando o celular carregar em um local indevido? Todo mundo já fez isso no planeta, né, gente? Então, por isso, eu escolhi essas peças pra gente fazer aqui no canal hoje, pra gente acabar com esse problema. Hoje a gente vai aprender a fazer ele na versão Dia dos Pais, mas você também pode utilizar esse mesmo molde para fazer pro Dia das Mães, para sua mãe, para sua amiga, e até vender essas peças que são super vendáveis também. Super prático. E aí a gente vai colocar o celular aqui, e aqui a gente coloca a tomada e acabou esse problema de colocar o celular carregando em locais indevidos. Então você vai dobrar aqui, ó, e quando for sair, coloca na sua bolsa e carrega para todos os lugares que você for, tá bom? Vamos embora para o vídeo para aprender como fazer essa peça. Para começar a fazer a nossa peça, a gente vai pegar o EVA, vai riscar ele no molde no tamanho uma vez só, mesmo molde que a gente riscou o preto, e aí no feltro, e aí a gente vai vir, riscamos, e aí na hora de cortar a gente vai recortar retirando 2 milímetros ou 3 da margem aqui do risco, tá? Sempre dessa forma aqui para facilitar e você não precisar fazer, por exemplo, 2 moldes. Se você quiser fazer, você pode imprimir ele 2 vezes e vir e riscar essa parte de cima também, né? A parte de dentro e a parte de cima. Porém, eu não faço isso porque eu acho que facilita, agiliza bastante a gente manter o mesmo molde na hora de recortar aqui o EVA, que é bem tranquilo de recortar. A gente vem recortando 2, 3 milímetros, 2,5 para dentro do risco mesmo, que a gente fez com a caneta, a gente riscou com a caneta esferográfica mesmo. Esse daqui, que a gente não precisa riscar com a caneta fantasminha, tá? Ó, eu vou mostrar aqui pertinho para vocês. Ó, a gente retira exatamente esses 2, 3 milímetros aqui de borda, tá vendo? E aí ele vai ficar, vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Ele vai ficar assim, ó. Com uma margem pra nossa costura lá na máquina. Ó, tá vendo? Aí caso faltou aqui, ó, uma margem um pouco maior na parte de cima ou na parte de baixo, a gente acerta aqui em cima que é mais fácil. Vamos acertar aqui. Acertamos aqui embaixo junto, ó, e aí a gente recorta o excesso aqui nessa parte de baixo, tá vendo? Vem aqui e recorta reto aqui na parte de baixo. Bem simples, bem tranquilo de fazer. E aí a gente vai passar aqui agora uma cola de silicone fria em todo esse EVA, que é o recheio do nosso carregador aqui de celular, tá? Então vamos passar aqui, ó, de forma circular. Passamos bem na beiradinha também. Aí a gente vem no meio, ó, passando de forma circular. Por quê, Meire? Vai ficar mais fácil da gente preencher todos os espaços aqui, ou a maioria deles, né? Fazendo dessa forma aqui, do que se a gente fosse passar retinho, tá? Então vamos fazendo assim, ó, círculozinhos em cima da peça. Pode passar uma quantidade generosa de cola, não precisa passar demais, mas também não passa pouquinho não, porque antes mesmo de você colar, e essa parte aqui tem que ser rápida, antes mesmo de você colar, se você passar pouquinho, a cola já vai secar e aí não vai colar, não vai aderir da forma correta no feltro que a gente precisa que cole, né? Vou virar aqui, ó. Como os dois lados são iguais, por isso eu nem virei a peça. A gente vem e cola ele deixando aquela margenzinha de costura. Deixei a margem embaixo, deixei aqui em cima. Vou acertar aqui com a minha mão, vou virar aqui, ó. Passei ali e agora vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado.
Lá no molde vai estar descrito lá uma vez no feltro mais um. E esse mais um é porque é o tamanho, se você for casear na máquina, é um tamanho um pouquinho maior de feltro do que o feltro que a gente já riscou e já cortou do tamanho do molde certinho, tá? Agora, se você for casear essa parte aqui na mão, que você pode fazer, você pode pegar e recortar 2 vezes no feltro e não recortar aquela partezinha ali que a gente já deixou separado, tá? É bem simples, bem fácil, bem rápido de fazer e você consegue fazer isso em produção, que você consegue fazer mais em menos tempo, tá? Vou colar aqui, ó. E ali ficou a minha margem, ó. Vou mostrar pra vocês. Ficou uma margenzinha aqui de costura em toda a volta do meu feltro, ó. Ficou uma margem pra gente passar essa peça na costura lá na máquina, no ponto caseado, ó. Então agora a gente vai para a máquina e vamos fazer todo esse processo aqui em volta. Depois do ponto já ali arrumado, a gente vai colocar essa agulha, vamos posicionar ela exatamente em cima desse risco, desse corte aqui, ó, da parte de cima do feltro, ó, tá vendo? Então eu vou me certificar de que a agulha tá abaixada corretamente. Se eu precisar vir aqui na rodinha da máquina e girar, abaixando a agulha da maneira correta, eu posso girar e abaixar essa agulha só para eu poder ter certeza de que vai pegar bem rente a parte de feltro de cima, tá? E aí eu começo a minha costura, após a regulagem já estar certinha. E vou fazer aqui bem rapidinho para a gente poder casear toda essa volta. Cheguei no cantinho, eu vou girar, levanto o calcador e deixo minha agulha abaixada. Vou girar aqui a minha peça, ó, e vou continuar exatamente da mesma forma em toda a volta. Cheguei aqui na curva, eu vou girando, ó, conforme a máquina vai me pedindo, conforme é a parte de cima desse molde. Faço a mesma coisa no outro canto e continuo aqui da mesma forma que eu fiz do outro lado. Cheguei no final, o ponto caseado não tem retrocesso, eu retiro aqui a minha agulha e recorto o excesso de feltro. Agora a gente vai recortar aqui, ó, em volta de toda essa costura que a gente fez, com muito cuidado para a gente não recortar a nossa linha, tá? Porque se a gente recorta a nossa linha aqui, a gente ou vai ter que voltar para a máquina ou vai ter que vir e fechar esse pontinho com a mão. É super simples, tá, gente? A gente não corre o risco se você cortar bem ali com meio milímetro de distância da sua costura, você não corre risco de recortar, não. É bem tranquilo mesmo. Essa parte aqui é a mais fácil de fazer, que é recortar. É só mesmo tomar um cuidadozinho para não picotar aqui a peça, tá? Então vai girando a peça, mantém a tesoura exatamente no mesmo lugar. Tesoura de feltro nesse momento. E vamos recortar até lá embaixo. Pronto, recortado até lá embaixo, eu venho aqui e passo o isqueiro em toda essa volta da peça aqui, só para selar aqueles fiapinhos de feltro que acabam sobrando aqui. Com isso, os feltrinhos, caso você tenha picotado ali, dado um picotezinho na peça, e o feltro ficar aparecendo com pontinhas, o isqueiro vai tirar essas pontinhas, então vai dar um acabamento melhor nessa peça, tá? Depois dessa parte, a gente vai vir aqui, ó, e vai dobrar conforme o molde, tá? Só mesmo para marcar. Eu marco aqui e vou dobrar para que eu cole. Deixa eu pegar um alfinete aqui.
E para eu colar essa parte aqui depois, colar não, costurar essa parte depois, eu vou colar as partes aqui, ó, as outras partes da peça aqui nessa parte de cima. O lacinho a gente deixa por último, esses aqui são os recortes do laço, nós vamos deixar ele por último e agora a gente vai colar essa partezinha branca aqui no meio da peça e depois essa parte aqui por cima. É bem simples mesmo de fazer, só a gente não pode vir e passar a costura aqui, ó, na lateral de uma vez, porque a gente ainda vai passar uma costurinha ali só por segurança, tá? Se você não quiser passar essa costurinha, nem precisa, você pode simplesmente colar aqui bem coladinho. Ó, vamos passar a cola em toda a voltinha aqui, ó. Pronto, passamos a cola de uma ponta até a outra, sem tirar, sem sair com essa cola ali pra fora. E aí eu venho e posiciono bem aqui no centro. Posicionado no centro, eu venho e faço a mesma coisa com essa peça daqui. Essa peça, ela é um pouquinho mais, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência ao manusear ela, por conta dela ter só uma emendazinha bem pequena aqui. Mas a gente pode fazer assim, ó, eu venho, passo na metade, em um dos lados. Depois eu venho e passo no outro lado, sem problema algum. Passo bem na beiradinha aqui, ó, a cola, para ficar bem coladinho. Se você quiser fazer com termocolante, pode fazer também. Eu acho até mais rápido fazer dessa forma. A gente vem aqui e cola ele no lugar agora. Lá embaixo, tá vendo, ó, que ele vai ficar exatamente no meio, tem que cobrir aquela pontinha branca lá. E aqui em cima, a gente tem que deixar ali com mais ou menos 1 centímetro, pegar em cima. O cinza tem que pegar em cima do branco pelo menos 1 centímetro, tá? Foi assim que foi feito o molde, ó. Eu venho aqui e pego aqui também, deixando somente uma margenzinha bem pequena nessa lateral aqui, ó, preta, tá? Eu vim aqui, ó. Essa parte de cima que você quiser passar o termocolante vai ser até mais fácil um pouco de você fazer, você não vai fazer lambança na hora de passar a cola, tá? Se você quiser passar de um lado, colar e depois passar do outro, pode também, que é bem simples de fazer. Agora, nós vamos retirar esse alfinete aqui e vamos para a máquina fazer uma costura aqui de segurança somente nessa parte de dentro. Caso você tenha o caseado de número 12 na sua máquina, que a minha é a Brothers Q9100, você faz aqui o caseado de número 12. Caso você não tenha, você vem e faz aqui uma costura reta e tá ótimo, com a costura mesmo, com a linha mesmo da mesma cor do feltro, e a gente já volta para finalizar. Com o ponto número 12, nós vamos fazer aqui, ó, o caseado que eu chamo de caseado de junção, em toda essa volta aqui de dentro, ó, com a cor mesmo do feltro. Posicionamos aqui a nossa linha, a nossa agulha exatamente em cima dessa linha aqui de molde e vamos começar a nossa costura, ó. Esse ponto caseado, ele é diferente, ele vem e vai. Aqui no início, vou dar uma leve ajudinha, só para empurrar ali e ajudar o meu calcador a puxar minha peça sozinha, para o ponto ficar uniforme, tá? Vou só deixar a máquina trabalhar nesse ponto, até chegar ali na pontinha, que é na emenda de um lado para o outro. Chegou na emenda, eu deixei o ponto entrar, viro a minha peça e vou, ó, fazer um último pontinho lá, e aí sim eu vou deixar a máquina trabalhar sozinha. Fui até o final e retiro a minha agulha. Ó, prontinho, o nosso caseado de junção fica perfeito. Com a nossa costura aqui pronta, a gente vai medir aqui, ó, 13 centímetros e meio. Não tem problema se passar um pouquinho, tá, gente? Tem que ter no mínimo 13 centímetros e meio aqui essa dobra,
para a gente poder passar na máquina. E ao invés da gente ir para a máquina agora e passar uma costura de caseado, nós vamos passar uma costura reta bem simples, ó. Eu vou alfinetar aqui, só para ele não sair do lugar, tá vendo, ó? Ele vai ficar bem certinho. A gente vai vir e vai passar uma costura reta bem rente aonde pega o ponto do caseado aqui nessa parte da lateral, ó, pra gente poder fechar. Tá vendo aqui, ó? Tá aberto pra gente poder fechar essa lateral, mas é bem com 3 milímetros aqui pra dentro. Deixa eu só medir pra ter certeza. E é isso mesmo, 3 milímetros pra dentro a gente vai fazer uma costura reta daqui de cima até aqui embaixo e aqui do lado de cá também. Com a linha preta, eu vou vir aqui por dentro, ó, e vou fazer uma costura bem rente ao último pontinho aqui de dentro do meu caseado. Vai dar 3 milímetros da borda aqui da minha peça. Vou abaixar aqui o meu calcador, medindo certinho. Vou dar um pequeno retrocesso lá no início. E vou segurar firme para essa peça não andar, não empurrar para fora, porque a tendência é o meu calcador empurrar para fora, porque ele é bem grosso. Dei ali um leve retrocesso no final aqui também, ó. No final também, e ela veio costurando toda a minha bordinha bem rente à minha costura. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, porém o contrário. Viro a peça de cabeça para baixo. Vou dar um leve retrocesso no início e depois também no final. Segura sua peça firme e vai até o final, porque aqui são várias camadas sendo costuradas. Posiciona bem direitinho, dá um retrocesso no final e tá prontinha a nossa costura. Ó, prontinho. Com essa costura aqui, ó, prontinha já no lugar, agora a gente vai pegar o ilhós, o maior, vamos posicionar ele aqui, pegar a caneta branca que é para eu conseguir ver, né? E vou riscar essa parte de dentro aqui do ilhós. E aí na hora de cortar, ele não riscou muito bem aqui, ó. Na hora de cortar, eu venho aqui, dou um picote e recorto bem por fora, uns 3 milímetros por fora desse risco aqui, ó, com uma margenzinha maior, tá? Que é para o meu ilhós caber aqui. Venho aqui, pego o ilhós a parte da frente, posiciono ele na minha peça, vou virar aqui, ó, vou empurrando e aí eu vou pegar a parte de trás e vou apertar. Deu o clique, tá pronto. Viro aqui na parte da frente, vou pegar o meu, deixa eu separar ele aqui, vou pegar essas duas partes aqui, que é do molde da minha gravatinha, pego aqui a minha cola quente, dobro ela aqui, ó, pro meio, deixo a ponta ali no meio, passo um pouquinho de cola quente, só um pouquinho, um fiozinho, colo aqui. E vou dobrar aqui no meio uma vez, depois no meio de novo. E vou deixar bem seguro para poder passar essa parte da frente, que é um pouquinho mais larga do que a gente faria um laço, por exemplo, de menina, por ser gravata. Passei aqui um pouco de cola de um lado. Posicionei lá embaixo, dou uma leve ajustada aqui para apertar, passo aqui a cola no meio, colo ali e retiro esse excessozinho aqui que a gente deixou sobrando mesmo, tá? Retirei o excesso, eu vou virar a peça aqui para frente, que é onde ela vai ficar aparente, e vou ajeitar a minha gravatinha, tirar o fio de cola. Ajeitei a gravatinha e agora eu venho aqui e colo ela.
Passei um pouco de cola também, um fiozão de cola aqui, ó, viu? E aí eu venho aqui e posiciono ele logo abaixo daquela parte de cima, que é para ela ficar aparente mesmo. Ó, bem aqui. E tá prontinha a nossa peça. Ó, colocamos aqui e colocamos carregar. Lindo, né? E se você ficou até aqui e gostaria de receber moldes gratuitos e incríveis, eu vou deixar aqui na descrição o link para inscrição na minha lista VIP, onde disponibilizo alguns moldes gratuitos, além de uma ficha do cliente para você se organizar. É só clicar e se inscrever.